Supremo Tribunal Federal e a Carta Branca ao crime organizado nas favelas. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$10 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. Com o passar das décadas, a acentuada desigualdade de renda entre os brasileiros e aos desgovernos de políticos no executivo e legislativo tornaram as favelas no Brasil numerosas e incontroláveis em todos os aspectos, sejam na educação, na saúde, na infraestrutura, no transporte e principalmente na segurança pública, sendo bolsões de permanência de bunkers e organizações criminosas intocáveis pela natureza extensa de atividade em todos os perímetros, como ocorre no Rio de Janeiro, que contém a favela da Rocinha, o maior aglomerado subnormal do país, com mais de 25.742 domicílios. O modus operandi das facções mais perigosas são diversificadas, atuam de dentro para fora, ou seja, a comunidade de bem local está constantemente vulnerável e em constante dissuasão do crime, ou faz ou morre, uma das grandes dificuldades da presença das corporações de segurança pública. O termo favela tem origem à Guerra de Canudos, de 1896 a 1897 no sertão baiano, uma região atípica de biomas com clima tropical semiárido que contrastava seu terreno com morros de chão quente, seco e marcante. No decorrer da guerra, Euclides da Cunha escreveu Os Sertões e descrevia uma região estratégica de morro como favela, em torno de larga planura ondeante, onde se erigia o Arraial de Canudo. Notadamente, o termo favela, que caracteriza o morro, inevitavelmente era explicado pelo autor, que fazia referência à planta comum da região, a faveleira, a mandioca brava. Ali permaneciam tropas federais na tentativa de sufocar integralmente Canudos. Após a missão nordestina, grande parte das tropas federais retornou ao Rio de Janeiro, já sem soldo e sem condições de moradia dignas nos grandes centros urbanos. Não havia outra opção. Oficializou-se permissão ao Ministério da Guerra para construir residências para suas famílias no Morro da Providência. E graças às características marcantes e semelhantes da região de Canudos, as moradias sem planejamento, sem recursos sanitários e longe de estabelecimentos importantes receberam o nome de favelas. Dados recentes do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelam que no primeiro semestre deste ano, 1.953 pessoas morreram decorrentes de crimes violentos letais intencionais, como homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte. É sabido que o tráfico de drogas e de armas no Rio tem sofrido com as grandes apreensões nas rodovias federais nos últimos meses, com a intensificação das operações policiais e inteligência federal, decorrentes do forte apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. E diante desses obstáculos, crescem o número de crimes alternativos das facções no Rio, como o roubo de cargas, que somou 2.556 casos nos 6 primeiros meses deste ano. Entretanto, em comparação com 2019, o indicador apresentou queda de 36%, bem como queda de 9% nos crimes violentos letais intencionais em relação ao ano passado. São números importantes decorrentes das intensas operações policiais no Rio de Janeiro e outros estados, apesar disso ainda fora do ideal. E se não bastassem as dificuldades enfrentadas no dia a dia dos militares e agentes de segurança pública, que ultrapassam sua jornada de trabalho sem nenhum acréscimo no soldo, tampouco têm à disposição infraestruturas e recursos ideais e dignos ao labore, receberam em suas unidades no dia 5 de agosto a mais ilógica e insensata decisão liminar provisória de proibição de quaisquer operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, durante a crise global do micro-organismo Oriental Vermelho, da maior e última Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, o STF, também denominado pelo canal de Eixo do Mal. A decisão tomada pelo ministro Edson Fachin vem da ação movida ainda em novembro de 2019
por um dos partidos que defendem os direitos humanos, também conhecido como os direitos dos manos, o PSB, que solicitou vistas dessas intervenções policiais. O texto inédito e disparatado prevê responsabilização civil e criminal em caso de descumprimento e, segundo o ministro, as operações poderão ser executadas somente em hipóteses absolutamente excepcionais e mediante justificativas por escrita imediata ao Ministério Público, responsável pelo controle externo da atividade policial. Entretanto, as hipóteses intencionalmente não foram exemplificadas. Ou seja, além de ser preciso aguardar a observância da solicitação de um juízo para assim tomar medidas, a liminar não oferece possibilidade de efeito ativo a favor das organizações policiais. Fachin citou um caso ocorrido em São Gonçalo para sustentar sua tese, evento que um indivíduo foi fuzilado com mais de 70 tiros. Um caso ainda em investigação. Sim, ainda em investigação. Mesmo assim, foi pautado como figura central na decisão. Sobrepor reações individuais ainda em investigação que colocam em risco um coletivo de milhões de pessoas é absurdo. É propagar legalmente a violência comum. Muitos acreditavam que tal decisão utópica não poderia piorar. Estavam enganados. O STF proibiu no dia 18 de agosto qualquer operação com helicópteros como plataforma de tiro no estado, também impondo justificativas de necessidades por escrito e previamente definida. Tais decisões são corruptíveis com a Constituição Federal de 1988. Automaticamente, a violência que já estava instaurada no Rio de Janeiro tem reflexos sobre a própria comunidade, periferias e centros urbanos. Já se observava roubo de cargas, tráfico de drogas à luz do dia, sequestros, extorsões e outros crimes em grande escala. Com a sublime decisão do Supremo, estes crimes serão ainda mais praticados e protegidos, a que pese isso a própria população encarcerada. O Supremo está muito distante da realidade e é possível elaborar síntese dos objetivos que estão levando os ministros a adotarem medidas incabíveis como essas. A partir do momento que a atuação do Estado nas favelas é proibida, ONGs presentes e infiltradas que se dizem trabalhar em prol dos direitos humanos automaticamente desenvolverão pesquisas fraudulentas que relacionará a proibição das operações pelo STF com o declínio do crime e da violência nas favelas, ou seja, transformarão uma decisão absurda em jurisprudência pelo STF, para que no futuro mobilizem em âmbito nacional mais medidas específicas para tornar a polícia militar ou qualquer outra entidade de segurança da sociedade totalmente extintas ou com baixo poder de atuação, bem como facilitar e legalizar drogas ilícitas. Com toda a certeza, nenhuma mãe e pai honestos permaneceriam com seus filhos e parentes nas intensas putarias do crime organizado nas favelas, se recebessem oportunidades de moradias humanas e dignas em locais seguros e com autoridades de segurança presentes. Haveria filas enormes de pessoas saindo das favelas. Porém, a realidade é outra. Até que isso não seja possível, é inadmissível retirar a ferramenta angular das polícias, o agir, dando carta branca à criminalidade e instauração da insegurança que o STF conseguiu deteriorar com liminares profanas e inconstitucionais.